pois não era mais belo e nem formoso. O seu resplendor foi tirado e o brilho se apagou. Lúcifer estava ferido e todo carbonizado. Os anjos caídos que perderam a batalha estavam sem forças e doentes, e Lúcifer também. E os anjos humilhados que ficaram ao lado de Lúcifer, que também estavam feridos pelos anjos de Deus, questionaram a humilhação do anjo de grande autoridade sobre os anjos. Isaías 14 versículo 16. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Isaías 14 versículo 10. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. E os príncipes angelicais que não se corromperam, ficaram espantados com a sua aparência. Ezequiel 28 versículo 17. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Ezequiel 28 versículo 18. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Ezequiel 28 versículo 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Foi isso que o anjo me falou, que Lúcifer nunca mais irá voltar a ser como era antes, o seu principado não subsistirá. E todo esse castigo foi por enganar a nação de milhões de anjos que estavam em todos os cantos do reino de Deus, em todos os lugares do mundo. Isaías 14 versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E os anjos de Deus ficaram vigiando todos os portais espirituais do reino celestial, e também de outros portais para que os anjos caídos não entrassem. Cada portal tinha um anjo. Deus avisou a Adão e Eva no jardim do Éden que o anjo Eliel se rebelou com milhões de anjos, e que era para estarem vigilantes para não serem enganados iguais os anjos. E Deus colocou um querubim com uma espada flamejante para guardar o jardim do Éden. Esse anjo ficava em frente de uma porta que dá acesso ao jardim do Éden. Adão e Eva já conheciam o anjo Eliel, pois esse anjo antes de sua queda, já caminhava dentro do jardim do Éden. Adão e Eva sabiam de sua rebelião, e estavam preparados se por acaso esse anjo aparecesse. Eu vi na visão, quando Lúcifer, para se vingar de Deus, resolveu enganar mais uma vez, e para não ser conhecido se transfigurou em uma serpente e entrou no jardim do Éden. E Eva, vigilante no jardim para ver se o anjo Eliel aparecesse, viu uma serpente que a enganou. Para os que ficam pregando sobre a predestinação, que Deus escolhe uns para o céu e outros para o inferno, essa doutrina é uma mentira do diabo. As revelações que recebi no céu, foi do livre-arbítrio de escolha. Não foram todos os anjos que ficaram ao lado de Lúcifer. Milhões de anjos foram contra a decisão de Lúcifer e não se reuniram. Esses anjos foram os que se salvaram por não participarem da conspiração. Outra mentira doutrinária que diz: uma vez salvo para sempre será salvo. Os anjos caídos eram salvos e participavam do reino celestial de Deus, mas perderam as suas heranças e a salvação pelas suas rebeldias, e vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Os anjos caídos eram salvos quando estavam na luz, mas perderam as suas salvações por serem rebeldes. Adão e Eva estavam no jardim do Éden e tinham a vida eterna. Também as suas heranças não foram para sempre. Os dois perderam a vida eterna por causa do pecado e foram expulsos de suas moradas. Isso é um alerta para os cristãos que acreditam que uma vez salvo sempre será. A Bíblia diz que vigiai e orai para não cair em tentação, porque a carne é fraca e o espírito está pronto. A Bíblia é bem clara ao afirmar que a garantia da salvação e ser vigilante é viver em oração, para não cair nos desejos da própria carne. Outra coisa é sobre a predestinação. Tem uma seita calvinista que coloca na mente dos seus membros que todos são salvos e foram predestinados para morar no céu. Isso traz tranquilidade para os irmãos dessa seita, pois acreditam que podem ser salvos independentemente dos seus pecados, e fazem a vontade da carne, e vivem pecando com uma fé falsa de salvação que irá morar no céu. Adão pecou e perdeu a vida eterna. Lúcifer pecou e perdeu todo o seu direito de ser chamado filho de Deus, e os anjos pecaram e perderam o reino celestial e as suas moradas eternas.
Agora o que aguarda esses anjos é a morada dentro do lago de fogo. Milhões estão em prisões sendo atormentados no abismo. Depois desse arrebatamento, o meu espírito voltou ao meu corpo. Eu encerro o meu testemunho, e irei escrever outros relatos sobre a minha experiência que não relatei aqui. Que a paz do nosso Senhor venha para todo o lar que ouve esse testemunho. Amém.